e tinha que ter o homem passos, que ele dava os passos. Então, o que o homem passos, né? Passos. Obrigada, Danilo. O que o homem passos falava para a equipe tinha que fazer, né, Giovana? Giovana estava lá segurando a bússola e estava ali observando, e os passos que aquele homem passos, poderia ter sido homem ou mulher, enfim, quem fosse responsável ali, os passos que ele desse ia levar a equipe a achar aquilo que deveria fazer ou não, ou demorar. Enfim, o tempo estava passando e a gente tinha que fazer as coisas, e o Gabriel Belo ali falando, tá perto, tá longe e tal, e eu falando, gente, vamos olhar em torno da casa, que tinha uma casinha ali, e pessoal, tudo, né, aquela agitação toda, para poder achar. E aí ele falou, olha, se eu fosse vocês, né, Wallace, ouvia o que a líder de vocês está falando. E ali a gente achou e concluímos o que tínhamos que fazer, eu não lembro o tempo, enfim, mas a observação da responsável que estava com a bússola, ela estava ali, ditando, ou a gente tinha que observar não só os passos da pessoa, mas como a bússola. Porque a bússola tem um N, o norte. E o norte poderia estar te levando para perto ou para longe do seu objetivo. E eu, estudando um pouco mais, trazendo para a palavra de Deus, tem uma parte do livro, Eclesiastes 11:4, que diz assim, resumindo um pouco, quem observa o vento nunca semeará, e ao que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Quem fica apenas observando o vento, ou seja, para ditado popular, o fiscal da natureza, o famoso fiscal da natureza, fica ali de bobeira, olhando a paisagem, não fazendo nada. Está ali, Eclesiastes 11:4. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Ou seja, a pessoa está observando do nada. Ela está ali nada fazendo, não está observando nada, o vento está indo, o vento está voltando, está chovendo, e você não está fazendo nada, e as nuvens estão vindo, e as nuvens estão voltando, mas a própria palavra de Deus nos diz, quem observa o vento. Tem pessoas que dizem que Jesus não existe, mas como eu ensino, você vê o vento, você não vê o vento, mas você sente o vento. Se você parar para pensar, você vê o vento sentindo. É estranho falar, mas é assim que acontece. E na Bíblia, ela vai falando vários capítulos de vários personagens, de pessoas que ficaram observando coisas ou atitudes que não estavam levando a lugar nenhum. E eu separei algumas histórias para a gente passar, assim, depois com o tempo você anote aí e estude um pouco mais. Em Gênesis 34, nós vamos ver a história de Diná. Diná estava observando uma cidade, era a única menina da família, e a maioria dos seus irmãos eram homens sanguinários, estressados, violentos, né? Apesar de Jacó ali do lado, auxiliando seus filhos, mas tínhamos ali a Lia, ou Leia, como dizem, Raquel, e ali Diná estava observando uma cidade, e de vez em quando ela ia naquele local. E, infelizmente, a história não foi nada boa. Não foi nada boa, porque ela parou e observou. Tudo começa com a observação. Você observa um copo com água
E ali você ficar pensando, será que eu bebo essa água? Essa água está limpa, essa água está filtrada, essa água está com gás, essa água é de ontem, é de hoje. Você começa, porque aquilo ali que os seus olhos veem, você começa a pensar. É natural. E dali você começa a fazer coisas que, às vezes, sem você perceber, você já está fazendo. Porque você olhou. E depois daquela situação de Diná, os seus irmãos foram lá tirar satisfação e trouxeram uma guerra intensa entre os cananeus, os perizeus e todos daquela região. E o pai dele teve que falar, olha o que vocês fizeram comigo. Olha a guerra declarada. E você tem que sair da onde você mora com a sua família, porque às vezes uma pessoa da família fez algo que não deveria em outro local, manchando o nome, e aí a pessoa já fez errado, e aquelas pessoas da família tomando as dores, e piora a situação. Apenas uma observação. Parou, observou e guardou no coração, começou a guardar na mente e tomou uma atitude que não foi nada legal. E depois, com a Bíblia, vai falar lá em 2 Samuel 11, a história toda de adultério de Davi e Betsaida, tem 2 Samuel 11 todo e depois 12, 9. Onde a gente vê a história do rei. O rei, ele está ali para governar, para dar direção. Não fica só sentado no seu trono. Enquanto os seus soldados estavam na guerra, ele foi para casa e observou e olhou para uma mulher casada e desejou aquela mulher. E não só nisso, já esquematizou tudo na mente para poder matar o marido daquela mulher, botando ele de frente para a guerra. Tudo começou onde ele não deveria estar. Se você está num campo de batalha, se você está na direção de algo, você não tem como relaxar. Se você fizer uma comida, se você botar um arroz no fogo, para quem faz aí o arroz, você tem que ficar ali observando se a água está secando. E o feijão pode ser a melhor panela do mundo. Se você não observar a água, o que vai acontecer? O feijão vai ficar duro, o gás vai embora. Não adianta economizar num lado e perder no outro. Você tem que deixar de molho, toda uma preparação. Você tem que ficar observando. Não pode largar o feijão lá, o feijão vai queimar, vai secar, e você vem, coloca água, coloca outras coisas. Máquina de lavar, vai botar uma roupa na máquina, a máquina lava a roupa, legal, beleza, mas tem que colocar água, tem o sabão, amaciante para quem usa, e você tem que prestar atenção. Se faltar luz, acabou a máquina de lavar. Imagina nesse calor, você lavar a roupa na mão, você ficar derretendo, daqui a pouco você não está aguentando, gente. Tudo começa com observação. E ali você fica ligado. E aí a menina está lá tomando banho, né, no canto dela, um giz em cobertura, sei lá, estava na casa dela tomando banho, se banhando. E aí vem uma pessoa e diz, chama ela lá. Ela vai fazer o quê? Ele era rei. Apesar dele ser considerado um homem segundo o coração de Deus, trouxe muitas dificuldades, tristezas, amarguras, para uma atitude errada, para a sua casa, para a sua família. Tudo porque ele não deveria estar no local que ele estava. Observando o quê? E depois a gente vai ver a história de 2 Reis 9, de 30 ao 37, que nós vamos ver a história de Jezabel. Jezabel era uma mulher ruim.
uma mulher dura, manipuladora. Ela ficava observando, tomando conta daquelas pessoas, dos profetas, que estavam falando que ela estava errado, que você está fazendo está errado. E ela falou assim, não, qualquer pessoa que falar de Deus, ou falar o que eu estou fazendo está errado, já era, está na minha lista negra, né? Lista branca, sei lá, está lá, anotando lá, está anotando todo mundo lá. Falou o que ela não gostaria, porque tem que tomar cuidado, né? Então, falar essas coisas assim. Enfim, estava lá Jezabel anotando todo mundo e alimentando mais e mais aquele sentimento no seu coração. Porque ela não dava bobeira, não. Quando você se posiciona, quando você lê a palavra de Deus, quando você busca em Deus, pode crer que vem luta, vem prova, mas aquele que está firme em Deus, aquele que está ligado em Deus, Deus vai falar assim, não vai para lá não, Ferraz, vem para cá. Não vai para lá não, irmã Maria, vem para cá. Como pode Gideão e os 300 conseguir vencer aquela batalha? Eles tiveram que analisar o terreno, eles tiveram que observar ali. E os inimigos, eles se mataram um ao outro, gente. Por causa de quê? Porque quem estava com Gideão e os 300 era Deus. E quem está com você é Deus. Se você busca, se você tem orado, se você tem buscado, continue buscando em Deus. Não se distraia, como foi falado ontem aqui. Continue observando, continue analisando, buscando em Deus. Em Atos 16, nós vemos a história da jovem adivinhadora. Quando Paulo e Silas estavam falando, pregando o Evangelho, e ali eles passavam tanta coisa, mas eles foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Quer ter revestimento, igreja? Se revista do Espírito Santo de Deus. Quer vencer, se revista do Espírito Santo de Deus. Não há como nós ganharmos uma batalha se nós não estivermos com Deus Todo-Poderoso. Não é só você estar ali na igreja, não é só você estar buscando Deus aqui na casa de oração, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Onde você estiver, fazendo comida, dirigindo, jogando bola. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando os meus irmãos eram da embaixada, que às vezes jogava bola, e vira e mexe acontecia de sair um palavrão, alguma coisa, e quando o pastor ficou sabendo, falou, olha, eu não quero mais saber disso. Vocês estão jogando bola, onde vocês estiverem, vocês estão levando o nome da igreja. As pessoas estão sabendo que vocês são da embaixada da igreja tal, não quero. Porque tem gente observando. Tem gente analisando, tem gente... Não, para ficar assim eu não quero, não. Mas aquela jovem adivinhadora, ela tinha um espírito. E ela ficava ali falando, quando eles estavam passando, e ela falava, lá vem os crentes, lá vem os crentes, lá vem eles. E ela fazia isso, perturbava, aborrecia eles. E os senhores daquela jovem ganhavam lucro com ela. É de fato que quando a gente está aqui na igreja orando, falando, buscando a Deus, quem estiver ali fora vai falar assim, lá a igreja, lá, Tito é crente, Ivone é crente, está na igreja, vai falar. Mas aí, Paulo, ele levanta e age e expulsa aquele demônio daquela menina e fala com ela ousadia. Porque ele estava sendo revestido o tempo todo. Porque aquela mulher, ela estava ali, ligada, observando eles. Mas ela não estava sozinha, não. Mas Paulo e Silas, Pibe e Jardim Meriti, também não estão sozinhos. Porque eles estão andando com Todo-Poderoso. Eles estão buscando a Deus. Eles estão falando com Deus. Eles estão ouvindo a voz do Senhor. Vai falar, lá vem a crente chata, rabugenta. Vai falar, ela não faz isso. Você se posiciona. Não,
eu não faço isso porque a Bíblia me orienta. Eu não faço isso não é porque eu sou crente, não, porque Jesus diz que eu não é para eu fazer. Aí eu não vou fazer porque o pastor vai ver, não. Eu não vou fazer porque o meu líder vai ver, não. Você não vai fazer porque a Bíblia está te direcionando. E eles levantaram ali com ousadias e tirou aquela coisa daquela jovem. E ela foi liberta. E aqueles homens que ganhavam lucro com ela, sabe o que fizeram? Deixaram ela de lado. E ainda falaram que eles estão perturbando. Eles estão trazendo desordem à população. Eles estão dizendo que são discípulos de mestre. Eles estão fazendo algazarra, estão fazendo barulho. A bateria está muito barulhenta, o povo está cantando muito. É assim que falam. E aí eles inventaram, e aí falaram de Paulo e Silas, e eles foram presos. E mesmo presos, eles continuavam adorando. A boca deles não estava fechada, igreja. A boca deles estava aberta. E o milagre que aconteceu com eles na prisão. Quem quer ser preso? Ninguém quer ser preso. E essa questão aí da Covid, que teve muita gente acontecendo aquela coisa toda, não vai prender, não pode falar, aquilo, tudo mais. Enfim, eles foram presos. Mas eles estavam sendo revestidos pelo Espírito Santo. Quantas almas foram salvas ali naquele momento? Eles poderiam reclamar. Eles poderiam murmurar. Mas eles estavam ligados o tempo todo. Eles estavam ligados. Eles estavam ali, buscando a direção em Deus. Às vezes a gente observa o que não é para a gente observar. Mas quando o Senhor está te dando, vai que eu estou contigo. Vai, PIB Jardim Meriti, continue marchando, continue buscando. Quando a pessoa está jogando bola, tem um barulho enorme de gente ali. O Tito pode falar melhor, que está todo dia ali, né, com o Davi. Tem aquela gritaria toda, aquela meninada toda. Mas quando o líder deles está lá com eles, o capitão do time, ou quem está na direção deles, falam, eles conseguem ouvir. Como eles conseguem ouvir? Se tem um monte de gente gritando, falando, se esgoelando, apitando, berrando, mas sabe por quê? Para distrair os jogadores. Mas aqueles jogadores tem uma pessoa ali olhando eles, observando. E aí, no momento certo, vem cá, vamos conversar. Faz assim, agora bota a mão na boca, né, para ninguém ver o que está falando. E aí eles montam estratégias, muda, e quando tem que ganhar, ganha. E quando perde, depois eles sentam e analisam os pontos fracos e os pontos fortes que eles deram mole e perderam. Às vezes, a gente tem que prestar mais atenção, observar mais o que Deus está falando conosco. Então, irmãos, eu queria falar para vocês, não queira o que não é seu. Não observe aquilo que Deus está te direcionando para você fazer e você não está fazendo. Deus está falando para você fazer uma coisa, você está observando, querendo outras coisas. Porque nós somos limitados, como eu falei lá no Gemeta Camp. Eu consigo ver o final aqui da igreja, um pouco a rua, quando a luz acende, quando a luz apaga. Eu consigo ver só até aqui, a minha visão é limitada. Mas quando Deus está te dando a visão, você vê além. Mas às vezes você não quer. Você faz pirraça, você senta, não vou, porque o pessoal dos jovens está na direção, é terceira idade, está na direção, não vou fazer. Mas você não se alistou? Não levantou as mãos, não recebeu o Senhor? Então, se é para você ir, vai. Se não é para ir, não vai. Se é para você ter, tenha. Se não é para você ter, você não vai ter. Ande no Espírito Santo.
Está andando, está falando, está fazendo as coisas. Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, eu não tenho paciência. Me ajuda, me socorre. Ô, meu Pai, vai falando. É assim, gente. Tem que falar mesmo, porque Deus está ouvindo você. Viva uma vida na plenitude do Espírito Santo. É 100%, igreja. Não é 70%. É 100%. Você, quando nasceu, você ganhou um nome, um sobrenome, um CPF, agora tem o cartão do SUS, daqui a pouco é o título de eleitor, a RG, tudo mais, né? Você ganhou tudo completo. Aí, quando você pode andar na plenitude do Espírito Santo, andando com Deus, você quer andar pela metade. Até aqui, Deus, você faz, mas daqui para frente, não. A gente começa a ter altares ocultos. A gente começa a idolatrar coisas que não é para a gente idolatrar. A gente começa a separar. A gente precisa andar na plenitude e ser revestido todo dia pelo Espírito Santo. Porque hoje você tem 30, amanhã você tem 40, depois você vai ter 70. E você acha que o seu vigor, a sua saúde vai ser a mesma? É contínuo, é o tempo todo. É o tempo todo sendo revestida, revestido. É o tempo todo, você não acorda, não respira. Ó, o sol aqui, ó, os poros, ó. Passa a mão na tua testa que você vai ver, ó. É o revestimento que você tem que ter todo dia. Se você falar assim, ó a saliva descendo aqui, ó. É todo dia. O que você era 10 anos atrás, o que você é hoje, daqui a 10 anos você vai ser outra pessoa. Porque você está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Então, tome cuidado. Como o pastor falou ontem, evite as distrações. A Bíblia está repleta, irmãos, de testemunhos. Cada um teve que ter a sua experiência. Viva você a tua experiência. Mas o Espírito Santo de Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei o que Deus tem para a vida de vocês. Eu não sei o que Deus tem para a vida dos meus filhos. Eu não sei o que Deus tem para a vida das crianças aqui. Mas eu tenho que ensinar a Bíblia. Eu tenho que falar da Bíblia. E ser revestida. E falar, ande nos caminhos do Senhor. Busque a Deus. A Bíblia, ela tem 66 livros, como foi falado ontem de manhã. O Antigo Testamento, que foi escrito na língua hebraica, e o Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, e aí depois, com o tempo, a gente vê aqui tem a Bíblia Sagrada, nova versão internacional, nova tradução da linguagem de hoje, revista atualizada, revista corrigida, tantas Bíblias no celular, tantos meios de comunicação, as redes sociais, e aí, às vezes, a gente passa... hoje eu não vou ler não, hoje eu não vou ler não, hoje eu não vou ler não, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou ter lá o estudo lá de leitura diária lá do pessoal lá, muito chato esse negócio de leitura diária, todo dia mesmo tem que ler, Caliandra. Tem que estudar todo dia, tem que estudar, você não come todo dia? Eu falo, você não bebe todo dia, toma banho todo dia, para quem gosta? Então, vamos lá, vamos nos revestir, igreja. Então, esse momento, para você que quer ser revestida mais pelo Espírito Santo, vamos separar esse momento. Agora, vamos orar, vamos colocar de pé, igreja. Vamos pedir a Deus, pessoal aí das quintas, me ajude aqui. Vamos colocar em prática tudo aquilo que foi falado já hoje, foi falado ontem, Deus está falando no teu coração. Seja cheia do Espírito Santo, seja revestida, busque a Deus, adore, louve, exalte, glorifique
Não fique de boca fechada. Olha quantos testemunhos de bons e ruins que nós temos na Bíblia aqui. Você precisa ter a tua experiência. Vamos separar esse momento, gente, para orar a Deus. Aquele que pode e quer, Senhor, eu quero mais de Ti, me ajude, me ensine. Eu quero observar e colocar em prática os Teus mandamentos, meditar na lei do Senhor noite e dia, dia e noite, onde eu estiver, na casa, no trabalho, fazendo comida, lavando roupa, passando roupa, dirigindo, tudo. Vamos separar esse momento, pessoal, que me ajude, por favor, vamos orar. Você que recebeu de Deus essa palavra, esta é a hora. Pastor, eu, né? Vou estar orando aqui, pedindo ajuda das irmãs. Vamos nos colocar de pé. Vamos buscar a Deus. E Espírito em verdade, semana da oração, igreja. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és tremendo. Oh, Deus, que possamos meditar na Sua palavra noite, dia e noite. Oh, Pai, como diz Aníbal Soares, saia dos charcos. Entre no rio, entre no rio. Entre no rio de Deus. Saia das águas paradas. Saia das águas rasas. Busque mais a Deus. Se revista do Espírito Santo. Não fique parado. Mais de Ti, Senhor. Oh, Deus. Pode vir, gente. As irmãs estão aqui para orar. Aqueles que quiserem. Maria Ângela, Maria Alice, Mara. Oh, Pai, aqui está, Senhor, esses pedidos de orações, Deus. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Deus, Todo-Poderoso.